E aí, pessoal, tudo bem? Bom, o Santos assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro de forma isolada, né? Ele dividia a liderança com o Palmeiras, mas ficava atrás nos critérios de desempate. Agora líder isolado mesmo, tem 2 pontos a mais que o segundo colocado, depois da vitória contra o Avaí, uma vitória contundente contra o Avaí, 3-1, um placar que até foi justo, mas se o Santos tivesse caprichado mais na finalização, poderia ter feito um pouco mais. Talvez um 4-2, talvez, porque o Avaí também teve uma chancezinha ou outra ali e tudo, mas o Santos jogou bem, o Santos continuou jogando seu estilo, o Santos não sentiu a responsabilidade de entrar em campo para ser líder do campeonato. O Santos jogou normalmente, manteve o seu jogo, foi lá e ganhou. Até deve ter deixado o Felipe Noronha lá do Vim de Santos lá bastante feliz. Ele que estava morrendo de medo aí. Ele tem um canal, vejo, sei que é Santista principalmente, vejo o canal dele. Ele que estava morrendo de medo ali do Santos, da zica, né? Ele estava morrendo mais da zica do que do Santos, porque o Santos está com um time muito bom mesmo. E daí já fica aquela coisa, né? O Santos consegue brigar pelo título brasileiro? A questão é, bom, primeiro que esse tipo de coisa, tipo, o time vai brigar pelo título, até onde o estar brigando pelo título configura que ele brigou pelo título, porque neste momento o Santos está brigando, né? De repente o Santos vai lá e tem uma sequência de, sei lá, vários tropeços seguidos, o Santos vai deixar de brigar, mas o fato de estar brigando até agora, diz que ele já brigou pelo título ou não? Até que ponto ele tem que estar brigando pelo título pra gente considerar que ele brigou? Bom, nesse momento está brigando, e eu acho que dá pra brigar sim, contra um prognóstico de muita gente, inclusive o meu, tá? Eu tô sendo honesto aqui, eu não achava que o Santos conseguisse fazer um campeonato brasileiro tão forte quanto vem fazendo. O time já mostrava ser muito bom no Campeonato Paulista, um time que tem estilo de jogo, já fiz vídeos aqui falando do que eu já achava, mesmo antes do Santos começar a entrar de vez aí na disputa contra o Palmeiras pela primeira posição do campeonato, eu já falava que eu acho que o São Paulo já deu certo no Brasil. Assim, acho que só até a final do Paulista, ali, só pelo que aconteceu até o final do Campeonato Paulista, ele já deu certo, porque ele pode vir a ter uma passagem vitoriosa pelo Santos, mas algumas coisas que ele já conseguiu mostrar, já mostra que valeu a pena, né? Só de ter conseguido montar um time que joga ofensivo, sem um elenco tão recheado ali de craques, e com um efeito muito rápido, sem conhecer direito a cultura do futebol brasileiro. Ele mostrou que dá, então assim, não tem motivo para ter preconceito com técnico estrangeiro, por exemplo. Mas eu não achava que o Santos fosse estar tão bem no Brasileiro, porque eu achava que em algum momento vai acabar tropeçando, a falta de um elenco mais recheado ali poderia se manifestar em algum momento, como ainda pode, né? É inegável que Palmeiras, Flamengo e até times que não estão na briga pelo título brasileiro no momento têm elencos mais fortes, como o Grêmio, como o Cruzeiro, tem elencos mais fortes no papel que o Santos. E aí nessa briga de elenco aí, o Corinthians tem um elenco com mais estrelas que o Santos, ou um elenco mais caro que o Santos, e o Atlético Mineiro talvez, o Atlético Mineiro talvez fique no mesmo nível, vai. Mas o Inter com certeza, o São Paulo também tem muito mais investimento nesse elenco do que o Santos tem. Mas o que eu acho que pode fazer o Santos brigar não é só o fato de ter um time bom, um time que tá jogando bem, é o elenco. E eu falava que, assim, analisando friamente no papel, o elenco do Santos não é tão bom quanto vários elencos que eu acabei de elencar aqui, de mencionar aqui. Mas o Sampaoli, ele não está fazendo um grande trabalho apenas porque ele montou um bom time e está fazendo esse time jogar bem, de forma ofensiva, de forma que a torcida do Santos normalmente gosta. Ele também está fazendo um grande trabalho porque ele está qualificando um elenco que sem investir tanto. Tudo bem, teve uma grana lá gastada na contratação do Cueva, por exemplo, e que não está dando retorno. Mas é impressionante como ele pegou gente que já estava lá e está fazendo jogar melhor. E tá fazendo os jogadores que a gente, na hora de fazer uma análise de elenco no começo do ano, falava, não, o Santos tem elenco mais ou menos, isso aqui é um refúgio de sei lá onde, isso aqui veio sei lá o que, esse aqui nunca mostrou nada, tudo. Não, e o Sampaoli tá fazendo com que o elenco do Santos mostre ter muito mais recursos do que as pessoas achavam, e inclusive eu achava, do que muita gente achava. Porque
o esquema de jogo que ele fez, a forma como ele montou o time, que joga de forma muito coletiva, que não depende tanto de algumas individualidades para decidir o jogo, ainda que Soteldo, por exemplo, tem sido um jogador diferente, ainda que o Carlos Sanches jogou muito bem ontem contra o Avaí, mas ele também foi mal em outros jogos, mas o Gustavo Henrique muito bem na zaga. Então, ainda que alguns jogadores estejam tendo atuações destacadas, o time não depende de alguns jogadores para ter esse diferencial, para desequilibrar os jogos. O time funciona como um todo. E daí, trocando um jogador por outro, e muitas vezes é um jogador que tem um currículo, tem um cartaz mediano por outro, que um currículo também mediano, que não é tão diferente, o time não sente. Então, assim, esse sistema de jogo, todo o trabalho coletivo do Santos, ele não vai só para o time titular, vai para os 11 reservas e o time roda sem que pareça, sem que a gente sinta. O Derlis Gonzalez, por exemplo, nem vinha jogando tanto, ele nem era colocado como possível escalado para o jogo contra o Avaí. O São Paulo resolveu colocá-lo e ele fez um gol. Vai lá, jogou bem e abriu o marcador. Então, o Felipe Jonathan entrou no jogo, fez gol também, entrou no segundo tempo. E os jogadores rodam. Daí tem jogo que o Jean Mota, que foi o melhor jogador do Paulista, ele agora já não está numa fase tão boa assim, ele sai, o Santos não sente muito. Ué, ele estava jogando pra caramba no Paulista, pô, mas se ele sair, todo o time gira em torno dele, ele saiu e o Santos continua jogando bem. E daqui a pouco ele volta à boa fase, daí ele começa a jogar mais de novo. E o Santos pode continuar jogando bem, né? O Sanches fez algumas partidas horrorosas, ficou de fora, agora volta, joga bem. Então, assim, no final das contas, o Santos, o elenco do Santos, em teoria, não é tão forte assim, mas o sistema de jogo favorece também, não só o time a ser competitivo e aproveitar bem os jogadores, mas fazer com que esse elenco seja aproveitado ao máximo. E com isso, o Santos, que no papel não tem um elenco tão forte, na prática está mostrando ter um elenco melhor do que se imaginava. Na prática, o elenco do Santos tem dado muita resposta, até no gol tem boas opções. Daí foi uma contratação também, né, do Everson para ficar como opção ao Vanderlei. O Everson agora até tem jogado como titular, porque se encaixa mais no que o São Paulo imagina do jogo com os pés de um goleiro, e ele é um bom goleiro também debaixo das traves. Então o Santos roda e consegue sempre manter um nível competitivo. E não é isso que a gente fala quando ter elenco num campeonato? Quando a gente fala de o Palmeiras tem um elenco, tem um segundo time reserva quase tão bom quanto o titular, o brasileiro do ano passado ganhou assim, assado, o Flamengo, porque o time do Flamengo tem duas opções para cada. Não é isso. Não é o Grêmio que quando precisou usar o time reserva conseguiu muitos pontos importantes pro Grêmio, sei lá o quê. É isso que a gente fala, não é? O Santos tem conseguido isso. Claro que o Santos nem tem motivo para chegar e botar um time reserva, né, rodar todo mundo. Primeiro porque o São Paulo ele não é tão afeito a isso. Ele prefere ficar rodando um pouco e rodando de pouquinho em pouco. Num período de 4, 5 jogos, todo jogador vai ter tido uma folga ali no meio, um dia de descanso, e que ele acaba sendo poupado, ele acaba se recuperando ali, ganhando fôlego de novo para continuar. Então, em vez de fazer, joga 2 jogos, time reserva inteiro no outro, mais 2 jogos de time titular, não, ele vai rodando e todo jogo tira 2, 3 ali, no final das contas todo mundo teve sua folga. E o Santos está conseguindo. Esse elenco do Santos que no papel não é tão forte. Diego Pituca, por exemplo, um jogador que as pessoas não imaginavam que ele pudesse ser um jogador tão importante, tão protagonista num time, no meio de campo de um time. Até era visto um bom jogador ali, mas a gente tem visto um jogador de um outro tamanho, né? O Gustavo Henrique também cresceu muito não só como zagueiro, mas como agora tem que participar mais de toque de bola, saída de bola, né? O Santos exige isso. O Carlos Sanches é importante até pela experiência que ele dá. O Jean Mota, que era um meio campista ali que o Santista queria matar ele na passagem anterior, voltou e estava sendo artilheiro do time, agora perdeu um pouco de espaço, mas daqui a pouco volta. Quer dizer, o Santos tem se mostrado ali muito cheio de opções.
Daí você vê o Marinho, que chegou agora, já fez gol. Não sei, o Uribe ainda não respondeu. Eu até fiquei meio assim na contratação do Uribe. O São Paulo fez muita questão de um centroavante ali. Eu não sei se é bem o caso. Eu acho que os times tava se virando bem sem, mas vamos ver, de repente se o Uribe entra ou não. Ainda não entrou no time, mas o Marinho já foi importante ali numa vitória contra o Botafogo. Então o Santos está se mostrando com um elenco mais útil do que se imaginava, e isso pode fazer o Santos brigar por título. Ter fôlego vai nessa disputa aí contra times com muito mais poder de investimento, como o Flamengo, Palmeiras, e eventualmente alguém que apareça lá na briga, como o Inter, o Atlético Mineiro, São Paulo, Corinthians, sei lá. O Grêmio já ficou um pouco mais para trás, não sei se ainda consegue recuperar, mas acho que é possível brigar sim. É possível brigar sim, e seria uma grande história aí do futebol brasileiro neste ano se o Santos conseguisse ficar ali nas cabeças até as últimas rodadas, eventualmente conquistando o título, mas mesmo que não conquiste, dá um trabalho desgraçado, porque vai mostrar como um técnico inteligente faz diferença, né? Não só porque ele monta um time, mas porque ele sabe identificar o potencial e a forma de utilizar melhor jogadores que às vezes não são tão cotados assim. Bom, agora vamos ver o que o Santos faz. O Santos ainda tem esses meios de semana de folga, então não pode poupar jogador, não precisa poupar jogador, pode jogar sempre dentro desse esquema de rodízio do São Paulo, mas sempre a carga máxima, e tem mostrado um futebol bem legal de ver, né? Mas é isso, então se vocês gostaram do vídeo aí, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, clique no sininho, aquelas coisas que vocês já sabem, e até mais.